William fazendo a calagem, colocando calcário aqui no nosso canteiro. Nosso canteiro tem mais ou menos 20 centímetros a altura dele. E aqui nós vamos plantar uma espécie forrageira chamada BRS Curumim. Esse solo aqui que a gente estava carregando e trazendo para cá é um solo que possui algumas algumas plantas invasoras, como malva, por exemplo, que é indicadora de solos ácidos. Então nós estamos usando o calcário para neutralizar esse solo e assim poder preparar o solo para o plantio. Esse plantio nós vamos fazer em janeiro. E o William, ele está agora misturando, né, o calcário junto com o solo, porque o calcário, o interessante é que ele fique misturado com o solo, né? O William está mais ou menos simulando o que seria lá no campo, né? Simulando uma gradagem, misturando o calcário junto ao solo. Isso é bem interessante. E depois a gente vai molhar esse solo, né? Porque o calcário, para ele poder reagir, ele precisa de água e a gente não sabe quando vai chover, né? Então nós mesmos vamos molhar. Aí, ó, ele tá jogando mais calcário. Agora molhando aqui, o calcário poder reagir com o solo. Nosso amigo ali, William, também já molhou bastante aqui, já jogou bastante água. Agora eu estou fazendo minha parte aqui também. Aí é o Wilton molhando o nosso canteiro, na qual nós já fizemos o plantio das mudas de BRS Curumim. Agora... Fala pessoal, beleza? Bom dia. Eu me chamo Eric Davi Figueiredo Lemos. Meu amigo aqui, Clender Araújo. Também na nossa equipe ela é composta pelo William Souza e o Wilton Marinho. Nós vamos apresentar agora o capim BRS Curumim. Ele é uma espécie de Penicetum purpureum. Muitos também chamam pode ser uma espécie de capim elefante anão, mas certo é que o seu nome propriamente dito é BRS Curumim. Eu vou começar falando sobre a morfologia e os hábitos do capim BRS Curumim. Ela é uma planta de hábito de crescimento ereto, ou nós podemos chamar de cespitoso também. O capim BRS Curumim, ele tem um tipo de reprodução que nós chamamos de propagação vegetativa. É um tipo de reprodução que ela não é por meio de sementes, é por meio de mudas, onde a gente tira um pedaço de estaca, onde nessa estaca irá conter uma gema que, ao entrar em contato com o solo, ela irá gerar um broto que aí irá dar origem a uma nova planta. Pessoal, o capim BRS Curumim, ele é uma espécie que é indicada para o pastejo. O BRS Curumim, ele não é tão indicado para fazer silagem por conta que por mais que ele seja um capim muito nutritivo e que em outros meios possibilitaria fazer a silagem, mas ele não tem as mesmas características morfológicas de um capim elefante cultivar capiaçu, por exemplo, que em média atinge mais de 2 metros. O BRS Curumim não, ele já é uma espécie de capim elefante, um cultivar anão,
que é mais indicado para o pastejo mesmo. Então, pessoal, eu falei um pouco aqui sobre as características morfológicas dele, qual é o sistema que ele é mais utilizado, que, como eu já havia citado, né, que é para o capim mais utilizado para pastejo. E agora o meu amigo Klender Araújo irá dar continuidade falando de mais propriedades do capim BRS Curumim. Olá gente, bom dia. Me chamo Klender Araújo e vou dar continuidade aqui na apresentação do nosso canteiro, que justamente o tamanho, que ele mede 2 metros de largura por 3 de comprimento. E aqui nós utilizamos para fazer o plantio, nós fizemos primeiramente a correção do solo com o calcário, utilizamos o calcário para fazer a correção do solo, da acidez do solo. E para fazer a adubação nós utilizamos o NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. E aqui eu vou mostrar aqui a altura da planta, ou seja, da forragem, e também a quantidade de perfilhos e a quantidade de folhas. Aqui, primeiramente essa daqui, como vocês podem ver, ela está medindo aí em média 20 centímetros. E aqui nós temos aqui nós não temos perfilhos, nós temos exatamente só um perfilho. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 folhas. E aqui já vindo por esse aqui, nós já temos aqui a mesma quantia, a mesma altura aí de mesmo centímetro, quantidade de centímetros. E aqui nós já podemos apresentar que nós já temos 3 perfilhos. E em média aqui 1, 2, em cada um perfilho, aqui nesse perfil nós temos 4 folhas. Aqui nós já vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também 10, ela tem em média sempre 10, quando está desenvolvendo 10 folhas. E nesse outro perfil nós podemos aqui contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 folhas, devo dizer. E aqui nós temos uma quantidade de mudas que germinaram de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mudas. E essa espécie de pé-inseto purpúreo, o capim que ela dura aí em torno de 10 a 15 dias para começar a germinação. Então como nós iniciamos o plantio no dia 5 de janeiro de 2023, então hoje é 29, então nós temos aí em torno de 24 dias que foi plantado. Então justamente por isso é que esse tempo de germinação que ela tem, de carência para nascer, que nós podemos dizer que temos pouco perfilho, justamente por isso. Provavelmente ainda vamos ter mais perfilhos que vão nascer, vão germinar. Agora o Eric Leme vai dar continuidade aqui na apresentação do canteiro. E aí, galera, dando continuidade à avaliação aqui do nosso canteiro, agora eu vou falar um pouco sobre como é que foi o desenvolvimento das mudas e vou, de um modo geral, fazer uma avaliação aqui. Como vocês podem ver, aqui nós não tivemos uma grande quantidade de mudas que germinaram. Então, isso aconteceu devido, a gente tem que levar alguns fatores em consideração. Primeiro, a qualidade das mudas. Normalmente, o correto deveria ter sido feito uma boa seleção das mudas, o que pode ter não acontecido, né? E outro fator, fatores ambientais. Como vocês podem ver, aqui é uma área que está muito alagado.
muito alagado, mostra aí a área alagada. Nosso canteiro também é uma área que ficou muito alagada, ó, como vocês podem ver, aqui ó, muito encharcado. E todos esses fatores, eles contribuem para que o BRS curumim não tenha um bom desenvolvimento. O BRS curumim, ela é uma espécie forrageira que ela é muito utilizada para solos que não tenham encharcamento. E como vocês viram, né? Esse aqui é um solo muito encharcado, então ele acaba deixando o BRS curumim em desvantagens. O BRS curumim não é uma espécie que ela é indicada para solos que contêm encharcamento, como por exemplo tangola, tanergrés, umidícola, angola, que são espécies que são indicadas para solos alagados. Mas no caso do BRS curumim, esse fator ambiental que muito provavelmente levou ao mau desenvolvimento das espécies, das mudas que nós plantamos aqui. Mas isso significa que elas não vão germinar? Não necessariamente. Pode ser sim que elas ainda germinem, porque como o Klender falou, né, ela normalmente o período de germinação dessa espécie é um período longo. E se já tem um período longo e ainda está submetido a fatores ambientais que não proporcionam a devida condição que o BRS curumim necessita, muito provavelmente isso vai dificultar e vai atrasar ainda mais a germinação dessas mudas, né, que provavelmente acho que ainda não germinaram, são as mudas de mais baixa qualidade que foram selecionadas. Então, pessoal, esse foi o nosso canteiro BRS curumim. Foi a avaliação que fizemos. Espero que gostem do vídeo e muito obrigado por assistirem até o final.